Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dos estaduais nordestinos nesse final de semana, 17, 18 e 19. A gente tem vários jogos rolando, não só no Nordeste, no Brasil inteiro. Os estaduais estão de fato pegando fogo, ainda no início, é verdade, mas com muito jogo bom, muito jogo interessante para a gente destrinchar. Então, se você quer acompanhar a análise aqui bem interessante, a gente vai estar destrinchando vários estaduais aqui do Nordeste. Sempre lembrando, né? Jogue com responsabilidade, aposta esportiva é só para maior de 18 anos e aposta não é investimento, apenas diversão. Siga as análises e vamos ver se você concorda, se você discorda de mim. Deixa a tua opinião aqui nos comentários e vamos embora para o vídeo. A gente inicia aqui no sábado, né? Dia 18. A gente tem jogos, como eu falei, né? No Brasil inteiro. A gente vai focar aqui nos estaduais nordestinos, né? Começando aqui com Alagoano. A gente tem CSA e Muricy. O CSA que não jogou na rodada passada, porque o Igaci, um time de Alagoas, acabou desistindo da competição. Seria o adversário do CSA, então o CSA venceu por WO. Teve um descanso a mais em relação ao seu adversário. O CSA é um time que vem de 2 vitórias na competição, um time forte. Montou um bom elenco, o time do CSA. Acredito que tem tudo para vencer o time do Muricy. A gente não tem ainda as odds disponibilizadas, mas acredito que a gente deve ter, por exemplo, aí a linha de -1,5, -1,25, ou seja, você ao olhar do mercado e se deparar com -1 CSA, -0,75, até a vitória do CSA, eu considero uma boa opção e eu irei fazer para mim. Então, vamos esperar abrir as cotações, mas gosto aqui da vitória do CSA, seja no -1, seja -0,75. Acredito que o CSA tem tudo para vencer, inclusive por mais de um gol de diferença nesse confronto. Pulando agora para Paraíba, a gente tem Alto Esporte e Botafogo da Paraíba. É um jogo ali de fato interessante. Alto Esporte é uma equipe bem modesta. Botafogo da Paraíba é um time que vem começando a se encontrar na competição. Tende a dar bastante trabalho aqui para o Alto Esporte. Aqui, pelo jogo ser fora de casa, né, é interessante a gente ficar atento às linhas. Se a gente vê o mercado abre esse jogo aqui, imaginando um jogo equilibrado, um handicap 0 ali para o Botafogo, acho que pode ser interessante. Para mim, o meu justo aqui é o -0,25 ou a vitória do Botafogo ali pagando por volta de 80 e 90. Acredito que seja o meu justo. Ou seja, se a gente tiver tanto um DNB, um handicap 0 ou até uma linha positiva que eu considero muito difícil para o Botafogo, eu acho interessante. Mas, se da mesma forma a gente tiver uma linha muito esticada, por exemplo, +1 Alto Esporte, acredito que pode ser uma boa posição. Acho que é um jogo complicadíssimo, um jogo muito difícil. O under também não é de todo ruim. Então vamos esperar as aberturas e acredito que seja um jogo ali com cara de 1-0, 0-0, um jogo difícil, um jogo muito duro ali pro Belo, pro Botafogo da Paraíba. Saindo da Paraíba e agora indo para Pernambuco, minha cidade natal, a gente tem aqui no Recife Sport e Retrô, um jogo ali duríssimo, tá? O time do Retrô é um time muito organizado, é o campeão da Série D, ou seja, já está na Série C nessa temporada, montou um bom elenco, nomes bem conhecidos. Volante Jonas com passagem no Bahia, passagem no Flamengo. A gente tem o Fernandinho, que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. A gente tem nomes realmente interessantes, tem um ótimo goleiro, o time do Retrô, mas o Retrô vem num momento bem complicado, venceu por 1-0 na última rodada o time do Afogados, mas que não é grande time, foi um jogo onde a gente teve 2 expulsões, uma para cada lado, um jogo ali complicado. O Retrô ainda não conseguiu se encontrar nessa competição, já trocou de técnico com uma rodada. O antigo treinador, o Dico Ulley, foi demitido do cargo do Retrô. Aqui é um jogo duro, só que vocês têm que ficar atentos a uma condição. O Sport que vai a campo, mais uma vez, não é o seu time titular. É o time sub-20 do Sport. Ou seja, linhas a favor do Retrô tendem a ser interessantes. Ou seja, se vir um dupla chance Retrô, um DNB Retrô, acho que tem tudo para ser interessante. Inclusive, a vitória do Retrô pode ser interessante. É um jogo onde é possível que o mercado vá errar. Então, se quando você estiver vendo esse vídeo o mercado ainda não estiver aberto, fica atento à movimentação, porque a qualquer momento ele pode abrir, e quando abrir, é bem provável que o mercado acredite o favoritismo para o lado do Sport. E se tivesse, de fato, com seu time titular, seria sim o favorito. Mas sendo os garotos da base, sem dúvidas o favoritismo fica com o Retrô, por mais que ainda não tenha iniciado a temporada da forma ideal. Ainda assim, linhas a favor do Retrô tendem a ser bem interessantes nesse confronto.
Na sequência, a gente tem Campeonato Baiano também no sábado, Jequié e Colo-Colo. Separei esse jogo aqui porque é um jogo onde a gente não tem equipes de grande tradição, de grandes renomes, né? Mas a gente tem um jogo ali bem equilibrado, mas com leve favoritismo aqui para o Jequié. O Jequié fez uma ótima pré-temporada, eu gostei dos resultados, gostei da montagem do elenco. Claro, imaginando um time ali de segunda prateleira, segundo escalão do Campeonato Baiano. Então, se a gente tem aqui um menos 0,25 Jequié, ou até uma vitória do Jequié, a depender da odd, pode ser interessante. Esse time do Colo-Colo é um time que eu considero fraco e acredito que o Jequié tem tudo para, enfim, vencer no Campeonato Baiano. Vamos ficar atento a essa movimentação, essas aberturas. Eu gosto bastante aqui de linhas a favor do Jequié a partir do menos 0,25. Acho que a vitória do Jequié vai depender da odd. Se tiver uma odd 2, uma odd alta, pode ser interessante. Mas o meu justo aqui foi a vitória do Jequié pagando por volta de 1,80. A gente fica atento a linhas a favor do Jequié acima dessa odd que eu considero justo. Último jogo do sabadão, a gente tem lá no Campeonato Potiguar, América de Natal e Laguna. Laguna que tem uma curiosidade, para quem não sabe, o Laguna é o primeiro time e o segundo do mundo a ser um time 100% vegano. Um time com uma metodologia vegana na preparação. É um time que é SAF, tem investimento, tem nomes interessantes. Tem o Murilo Rangel no elenco, camisa 10 da equipe, que foi por muito tempo jogador ali de grandes times do interior paulista. Um cara que tem muito a agregar. O América de Natal, sem dúvidas, é o favorito, mas aqui, apesar do América ser o líder da competição, ter 2 vitórias no Campeonato Potiguar, é um time que ainda assim encontra certa dificuldade na criação de jogadas. Então, se a gente tem um mercado que acredita muito o favoritismo para o América, linhas positivas a favor do Laguna pode ser bem interessante. 1+1,5, mais 2, quem sabe, a depender da linha, pode ser interessante. Imagino sim uma vitória do América de Natal, mas não imagino a goleada. Acredito que o Laguna pode dar muito trabalho para a equipe do Mecão. Lembrando, na estreia, o Laguna jogou contra o ABC lá no Fresqueirão, fora de casa, e conseguiu empatar o jogo por 1-1. Ou seja, já é uma equipe que se provou ter bastante capacidade de dar trabalho às grandes equipes do Campeonato Potiguar. Pulando agora para os jogos do domingo, a gente tem aqui o primeiro deles, Asa e Penedense. Campeonato alagoano, o Asa jogando em casa. É um jogo onde o Asa, sem dúvidas, é favorito. O Penedense montou um bom time, fez bons jogos, tanto na pré-temporada como também no início do estadual. Conseguiu vencer a equipe do CSE, por exemplo. É um jogo onde o Penedense chega com a moral em cima, mas sem dúvidas sem ser o favorito. Aqui eu acho que linhas a favor do Asa, principalmente se a gente tiver o menos 0,25 ou o DNB Asa. Acho que são linhas bem interessantes para a gente trabalhar. O Asa tem o Júnior Viçosa, por exemplo, no elenco, jogando em casa costuma dar muito trabalho para esses adversários. Então, linhas a favor do Asa podem ser interessantes nesse confronto. Campeonato Baiano, também no domingo, a gente tem aqui Vitória e Jacuipense. Esse é um jogo interessante, porque no vídeo passado eu trouxe a informação do Vitória estar jogando com o Sub-20, e é verdade. Jogou a primeira rodada com o Sub-20, na segunda rodada já foi um time mais mesclado, mas muito mais titulares, muito mais jogadores da equipe principal. E para esse jogo contra a Jacuipense, jogando no Badão, a gente tem a tendência do 100% formado por jogadores do plantel principal, não necessariamente aquele time titular, mas o Vitória deve vir com boas peças. Imaginando isso, a vitória do Vitória, linhas como -1 podem ser bem interessantes, imaginando o fator mando de campo, imaginando também o fator elenco principal do Vitória. Então fiquem atentos a essas informações, a gente vai ter mais informações cada vez mais próximo do jogo, então linhas a favor do Vitória acredito que podem ser interessantes. No Pernambucano a gente tem Santa Cruz e Afogados. Santa Cruz aqui agora é o novo rico do futebol pernambucano, assinou a SAF de R$1 bilhão nessa última semana. É um time que dá uma renovada, apesar do péssimo início de temporada. O investimento da SAF não entra agora para essa montagem de elenco, mas já dá um ânimo tanto na torcida e também nos jogadores. Então acredito que aqui o Santa Cruz tem tudo para vencer. A vitória do Santa Cruz aqui pode ser bem interessante se buscar. Esse time do Afogados empatou com o Sport Sub-20, perdeu do Retrô na rodada. É um time que de fato se mostrou muito complicado em alguns cenários, em alguns padrões de jogos. Não conseguiu desempenhar tão bem, então acredito que o Santa Cruz, por mais que não tenha iniciado da melhor forma, consiga somar os 3 pontos. Então a vitória do Santa Cruz, seja pré-game, seja ao vivo, pode ser bem interessante se buscar nesse confronto. A gente tem aqui mais um jogo, agora o Campeonato Sergipano, Itabaiana e Sergipe. É um jogo ali onde o Sergipe é uma das grandes equipes do Campeonato Sergipano, mas está numa péssima fase, um time que tem muita dificuldade na criação. Venceu o último jogo, mas não convenceu. O Itabaiana, para mim, é o segundo melhor time
além desse campeonato sergipano, só atrás do Confiança, e acredito que tem tudo para vencer. Só que a gente não vai recomendar aqui uma linha de vitória C com menos 0,25. Se o mercado enxergar um jogo equilibrado, por exemplo, a gente vai disponível um handicap zero, um empate anula para o Itabaiana, acho que pode ser bem interessante, então vai depender de como é que o mercado vai abrir esse confronto. Por ser um jogo ali que é clássico, que é um jogo ali pegado, existe essa possibilidade do mercado imaginar um jogo justo. Eu acho um jogo equilibrado, um jogo justo, mas até certo ponto. Então, se a gente vê aqui o handicap zero Itabaiana, eu considero bem interessante para esse confronto. Nosso penúltimo jogo do vídeo é Central de Caruaru e Náutico. É um jogo lá em Caruaru, né? O Central é uma equipe do interior das mais renomadas do estado de Pernambuco. Enfrenta o Náutico, que também não convenceu, vem tendo muita dificuldade tanto na criação de jogadas e principalmente na parte defensiva. É um time muito falho nesse aspecto. O Central também não fez um grande jogo na estreia, mas pode dar bastante trabalho para o Náutico. Então, se a gente tiver aqui um dupla chance central ou então um under 2,5, acho que são linhas interessantes a se trabalhar, principalmente linhas positivas a favor do Central, se o mercado acreditar muito favoritismo para a equipe alvirrubra. Então, vamos ficar atentos à patativa ao Central de Caruaru. Por fim, mas não menos importante, a gente tem Jacobina e Bahia. O Jacobina, para mim, é o pior time do Campeonato Baiano, mas ainda assim enfrenta um Bahia que vai com o Sub-20 para esse confronto. Mais um jogo onde o Bahia vai usar o seu time alternativo. Os titulares estão na Espanha fazendo a pré-temporada, voltam para a quarta rodada. Então, esse é o último jogo do Sub-20 no Campeonato Baiano. Se a gente tiver aqui em linhas esticadas a favor do Jacobina, por mais que seja uma equipe fraca, na minha opinião, existe uma grande discrepância entre times profissionais com jogadores mais experientes com os times sub-20. A gente tem muitos garotos jogando, muitas jovens promessas que ainda estão muito verdes para estarem disputando alguns jogos. O estádio do Jacobina é um estádio muito difícil de se jogar, campo pesado. Então, se a gente tiver, por exemplo, mais um Jacobina, mais 0,75, são linhas interessantes para a gente estar tentando buscar nesse confronto aqui, imaginando um Bahia sub-20 tendo muita dificuldade nesse início de temporada. Com isso, a gente encerra aqui a análise completinha, né? A gente passou por vários jogos desse estadual. Mais uma vez eu repito, se você concorda ou se você discorda, deixa aqui nos comentários. Manda esse vídeo para os seus amigos. A gente se vê na semana que vem com muito mais jogo, muito mais estadual. Tamo junto, deixa o like, compartilha o vídeo e é nóis.